Fala pessoal, Greg aqui na área e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Será que a movimentação no mercado ela é realmente precisa? E para fazer essa análise, eu tenho aqui uma planilha que ela tem todos os jogos que foram para a live da 365 desde dezembro. Então, estamos falando de mais ou menos 18 mil jogos. Então, já dá para ter uma boa ideia de como a movimentação no mercado, se ela é realmente precisa ou se ela às vezes vai em direção contrária. Então, como é que a gente vai analisar isso aqui? Eu tenho todas as odds de todos os jogos de abertura e a de fechamento. Então, nós vamos comparar para onde foi a movimentação no mercado. Ah, pesou no mandante? Ah, pesou no visitante? Pesou no over? Pesou no under. Então a gente vai analisar isso aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai pegar aqui a média de gols do mandante, 1,46 é a média de gols do mandante, e o visitante obviamente vai ser menos, 1,18. Aqui a gente já vê a força do mando de campo, mas beleza. Agora, como é que a gente vai analisar se o mercado ele tem um poder de previsão bom? Tem as odds de abertura e as odds de fechamento. Se foi pesado no mandante, a gente vai ter uma coluna aqui que é CL underline home, essa aqui. Se foi pesado no mandante, essa aqui é a diferença entre a odd de abertura menos a de fechamento. Se a odd de fechamento foi menor, quer dizer que entrou dinheiro no mandante. Então, essa coluna vai ser positiva. Então, o mercado pesou no mandante. E eu tenho uma coluna chamada CLA, que vai ser a odd de abertura do visitante menos a odd de fechamento do visitante. Então, se o CLA for positivo, pesaram no visitante. Beleza? Então, primeiro aqui. De forma geral, os mandantes fazem 1,46 gols por partida. Isso aqui de forma geral. Agora a gente consegue filtrar aqui se realmente pesaram no mandante. Se pesaram no mandante, qual será a média de gols? Possivelmente, em teoria, né, se entrou dinheiro no mandante, o mandante acabou jogando melhor do que a média que era esperada, e em teoria, essa média de gols tem que ser maior. Eu ainda não fiz essa análise, vamos ver agora. Então a gente saiu de 1,48, quando entra dinheiro no mandante, a média de gols já vai para 1,62. Então veja que o dinheiro do mercado ele foi smart aqui, né, que a gente fala. Ele realmente conseguiu ver que o mandante sairia melhor do que o esperado. E o que vai acontecer se pesar em contra, né? Então, menor do que zero vai ser uma movimentação negativa para o mandante. De 1,48, que era o padrão, o mandante fez apenas 1,329, 1,33 gols. Então, quando pesam contra o mandante, de fato, ele não desempenha tão bem quanto a média. E quando pesam no mandante, ele desempenha muito melhor do que estava esperado para ele. E em teoria, né, se não houve movimentação e as odds de abertura são mais ou menos precisas, a gente vai ter aquela média de perto de 1,46 quando não há movimentação de odd. Eu ainda não fiz isso aqui, vamos ver. 1,40, 1,41, tá mais ou menos por ali. A gente sabe que as odds de abertura não são tão precisas. E agora a gente vai fazer essa mesma análise para o visitante. Então, o visitante, de uma forma geral, tem uma média de gols de 1,18. E o que aconteceu se durante as odds pré pesaram no mandante? Então, vamos lá. Maior do que zero, uma movimentação positiva para o mandante. Ele sai de 1,18 para 1,30, quase 1,3005. Então, a gente vê que realmente, de novo, está muito coerente. Entrou dinheiro no visitante, ele performou melhor. Caso a movimentação tenha sido negativa, menor do que zero, a gente vai ver com certeza essa média ir lá para baixo. 1,09. De fato, novamente, entrou dinheiro contra o visitante realmente não vai performar tão bem igual estava esperado para algum cenário, né? Às vezes, geralmente a movimentação de odd é por questão de escalação, alguma coisa assim, né? E você realmente vai ver isso influenciar nos gols finais, né? Então, por exemplo, se não vai jogar um jogador importante de criação ou de finalização, com certeza a média de gol esperado para aquele time vai cair e, consequentemente, a média de gols para aquele time vai cair. Então, se houve realmente uma movimentação contrária, a média de gols cai, e o mesmo vale se houve uma movimentação positiva, a média de gols sobe. Agora vamos ver para over e under. Então, aqui a gente tem uma linha chamada CLG, que é a diferença entre a linha principal, que era de abertura, menos a linha de fechamento. Então vamos dizer se a linha de abertura era 3 e a linha de fechamento foi 2,75, a gente tem um CLG, que a gente chama aqui de 0,25 positivo. Então quer dizer, pesaram, colocaram dinheiro no under. Como a gente trabalha mais com under, a gente deixou as movimentações positivas a nosso favor, tá? De forma geral, vamos criar aqui uma coluna onde temos os gols totais, para ficar mais fácil a nossa análise. Então é K2 mais... Beleza, então aqui nós temos os gols totais da partida e fica mais fácil para a gente
para a gente analisar aqui. De forma geral, a gente tem por jogo 2,65 gols. Essa é a média. O que acontece se pesaram no under? Que vai ser um CLG positivo aqui para nós, maior do que 0. Essa média de gols, em teoria, ela vai cair. De 2,62 caiu para 2,52. Não é uma queda tão expressiva, mas ela de fato caiu, né? Então realmente ela caiu. Ou a movimentação do mercado foi de que o jogo, por algum motivo externo, vai ter menos gol do que se espera, do que era o esperado para o padrão, ou as odds de abertura, a linha de abertura estava errada, né? Também há essa possibilidade, porque se a odd de abertura está errada, a movimentação no mercado não quer dizer que vai ser um fator que vai influenciar o resultado final, só está corrigindo aquela cotação. Mas aqui, pelo que a gente está vendo, tem um pouco dos dois, porque eu esperaria uma correção maior nessa média de gols para baixo. Agora vamos ver se pesam a favor do over. Então vai ser um CLG negativo, menor do que 0. Essa média de gols, que o padrão é 2,60 alguma coisinha, ela vai ter que subir. 3,08. Você veja como subiu. Aqui realmente são fatores externos que o mercado viu. Esse jogo vai ser aberto, esse jogo vai ter mais gols do que se espera. Então de 2,65 a média foi para quase 3,10. Você veja a diferença. Então veja como o mercado ele funciona, né? E como é que ele funciona? Ele funciona através do conhecimento das multidões, sabedoria das massas, que é the wisdom of crowds. Geralmente essa sabedoria das massas, ela somada, ela é mais precisa do que a opinião ou a predição de alguns especialistas. Então o mercado como um todo, embora às vezes ele não se comporte de forma racional, ele de forma geral, ele é muito preciso na onde ele vai, para onde ele vai. Então, quando você vai fazer uma aposta contra o mercado, você precisa ter muita certeza do que você está fazendo, porque se o mercado foi contra você, maior probabilidade é que você está errado e o mercado está certo. Então, quando você vai peitar o mercado, falar essa odd está subindo e eu vou apostar contra isso aqui, cuidado. Se você tem uma planilha que você registra isso, é bom você ver seu resultado, que possivelmente é uma boa probabilidade, uma boa possibilidade de que quando você aposta contra o mercado, você está perdendo dinheiro. Beleza? Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like e fica ligado para mais vídeos sobre apostas esportivas.